Hoje estamos mais um papo com especialista. Hoje vamos discutir uma causa muito comum de dor no ombro. A gente atende muito paciente que vem com essa queixa. Eu sou Igor Araújo. Hoje eu estou com o Glaucio Siqueira. O Glaucio Siqueira é especialista em ombro. E antes de a gente entrar no assunto, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que está a sua linha de atuação, se você só trabalha com ombro, há quanto tempo você está na especialidade. A gente sabe que você é ortopedista, né? E você escolheu, dentro da ortopedia, se especializar em ombro. E aí eu queria que você falasse pra gente. Eu terminei minha residência médica em 2007 e entrei em ombro, né, porque eu tive referências, né, professores bons nessa área. E desde então eu estou trabalhando com cirurgia de ombro e cotovelo. Eu sou professor também da Estácio, né, para medicina. E eu foco mais em ombro e cotovelo, né, que é a especialidade. E dentro dessa área, manguito rotador talvez seja uma das doenças mais importantes, né? Isso é importante falar, os pacientes às vezes têm muita dúvida, né, sobre isso. O cirurgião de ombro, ele trata tanto o ombro quanto o cotovelo, porque às vezes eles ficam meio perdidos. Eu tô andando no cotovelo, qual especialista eu vou, não sabe, mas é bom que isso fique claro. Chefe, assim, é um prazer ter você aqui, né, mais uma vez. Entrando agora propriamente no tema, eu vou contar a história de um paciente que eu atendi no ambulatório. Era uma paciente que ela tinha seus 45 anos, e ela referiu que teve um trauma, né? Nesse trauma ela caiu em cima do ombro e ela ficou com um déficit de alguns movimentos do ombro. Ela tinha dificuldade tanto para colocar a mão na boca, disse que ela sofria muito porque ela tinha que modificar a posição dela para pentear o cabelo e isso estava piorando, ela sentia dor e ela veio no ambulatório. Acabou que a gente fez o diagnóstico que era uma ruptura do manguito rotador no braço direito, no ombro direito. E aí a conduta dela foi um tratamento cirúrgico, evoluiu muito bem. E ela é um ícone, é um paciente que a gente atende, às vezes é por causa traumática, às vezes é por causa não traumática, mas eu queria que você contasse pra gente, primeiro, o que é esse manguito rotador, né? Qual a função dele, para que ele serve, e depois a gente vai falar das lesões, o que é que isso pode implicar na vida do paciente. Perfeito. Eu queria te agradecer pelo convite de participar do programa, que está bem legal. Então, o manguito rotador, gente, é um grupo de músculos pouco conhecido, né? As pessoas geralmente elas observam mais os músculos mais superficiais, o peitoral, né, o deltoide, o grande dorsal, que são músculos mais que na academia a gente trabalha. O manguito rotador fica um pouco de lado, apesar da importância dele. Então, são 4 músculos, tá, que ficam bem profundos ali no ombro. Eu gosto de explicar da seguinte maneira: o ombro ele é como se fosse uma bola, tá? E ele articula dentro de um pratinho, que é a superfície articular da omoplata, na escápula no momento, né? Então, se dependesse da parte óssea, o braço simplesmente cairia no chão, né? Para ter estabilidade, a gente precisa, né, de umas mãos que vêm por detrás do prato, abraçam essa bola e firmam ela no centro do prato. Essas mãos que seguram a bola no centro do prato são os 4 músculos do manguito rotador, que apesar de serem 4 músculos diferentes, os tendões deles se confluem e formam como se fosse uma capa em volta. Os outros grandes músculos que eu mencionei, peitoral, grande dorsal, deltoide, eles não conseguem atuar sem o manguito rotador estabilizando o fulcro, né, o ponto, centro de rotação do movimento. E são tendões que ao longo da vida eles mudam muito, é totalmente diferente do tendão de um paciente de 20 anos, de 40, de 60, de 80. No início da vida, esses tendões eles são espessos, elásticos, muito fortes. Se a pessoa desloca um ombro, sofre alguma tração, é mais fácil arrancar um fragmento de osso, ou seja, fraturar o ombro, do que você ter uma ruptura desses tendões. Então é muito raro, né, uma lesão do manguito rotador aí antes dos 40 anos. Já no nosso paciente de 80, com mais de 80, esse tendão ele já trabalhou a vida inteira, ele já é mais fininho, ele não tem a mesma elasticidade, já começa a ficar ao contrário. É bem comum a gente observar rupturas, às vezes até completas, né, buracos nesse tendão ao longo da vida. Então, quando um paciente, como no nosso caso, com um pouco mais de idade, às vezes sofre uma queda, às vezes ela já tinha uma lesão pequena, já tinha um tendão um pouco degenerado, e a queda é a gota d'água para romper o manguito rotador e dar os sintomas, dor, limitação dos movimentos. Entendi.
E aí, assim, a partir do momento que o paciente começa essa dificuldade, você aconselha ele a procurar o especialista em ombro, Exato. certo? Porque a gente sabe que o especialista em ombro é um profissional difícil de encontrar. A gente vê que nem todas as capitais do Brasil formam cirurgiões de ombro, então, assim, não é muito acessível. Mas que fique claro que realmente, se você tem esse problema no ombro, é o profissional que você tem que procurar. E na maioria das cidades não formam, mas a maioria das cidades tem um profissional. Chefe, assim, a partir do momento que você tem esse paciente que teve a ruptura no manguito, né? Quais são as possibilidades assim, os sinais de alarme para ele ir ao profissional? Queria que Ok. a gente tentasse ajudar os pacientes para nortear eles sobre... Perfeito. Então, a primeira coisa que é importante dizer é o seguinte: nem toda lesão do manguito rotador é cirúrgica, tá? Nós temos lesões que podem não ser cirúrgicas, ou porque elas são muito pequenas, ou porque elas são muito grandes, ou porque elas são parciais, ou até mesmo porque o paciente está bem e ele já tem muita idade, entendeu? Então, o número de variáveis que influenciam essa decisão de fazer uma cirurgia ou não é um grande número de variáveis, e você não vai ter uma concordância perfeita entre até mesmo um especialista e outro especialista. Ok? Essa decisão ela não é simples e a gente ainda está evoluindo aí nessa tomada de decisão. A gente sabe o seguinte: quanto mais novo, tá? Quanto maior a lesão completa, mais agressivo a gente deve ser no tratamento, porque a lesão do manguito rotador é um problema que pode progredir. Então, se você não atuar, esperar, ficar sentindo aquela dor, inclusive a dor é um sinal de que a lesão pode estar aumentando, entendeu? Então, essa tomada de decisão ela é multifatorial, ela envolve o tamanho da lesão, envolve a idade do paciente, e a gente precisa analisar isso com cuidado. Entendi. Quais são os movimentos normalmente que o paciente mais perde quando ele tem lesão de manguito, chefe? Existe assim um padrão? Olha, eu diria que a principal manifestação clínica da lesão do manguito rotador é a dor, tá? E essa dor ela tem uma característica de ser uma dor que agrava à noite, porque o paciente deita, entendeu? Sem a ação da gravidade, tracionando o braço para baixo, que alivia o manguito rotador, o paciente deita, a dor tende a agravar, por isso tende a dar dor noturna. Então a principal manifestação clínica é a dor. Se você tem dor no ombro, você tem mais de 60 anos de idade, uma dor já há mais de um mês, isso pode ser uma lesão no manguito rotador. Entendi. Tá? Quais exames normalmente você chega a pedir para o paciente? Por exemplo, ele chega no seu consultório, você vai examinar, colher a história, tudo bem, mas de exames adicionais, você pede um raio-x, uma ressonância para tomar essa decisão? Então, a primeira coisa é a gente examinar o paciente clinicamente, tá? Então a gente precisa fazer alguns movimentos, a gente precisa fazer alguns testes clínicos, né, que a gente pede para o paciente fazer movimentos contra resistência. A gente faz alguns testes para analisar se tem impacto subacromial, se alguns movimentos doem, são sinais de bursite, que tem várias outras coisas que vêm juntos com a lesão do manguito rotador. Não é só a lesão do manguito, é uma síndrome que tem também a bursite, a tendinite do bíceps, a artrose acromioclavicular, o esporão de acrômio, são coisas que vêm juntas, né, na mesma síndrome. Então a primeira coisa é o exame físico. Se o exame físico for sugestivo, o paciente tiver uma dor com um tempo de evolução compatível ou tiver tido uma história de trauma, o melhor exame é a ressonância magnética. Esse é o exame que vai fazer o diagnóstico. A ultrassonografia pode ser um exame útil, mas no nosso meio é pouco confiável. Tá? É muito comum a gente ver ultrassonografia feito e o diagnóstico não está certo. Então não dá muito para confiar no nosso dia a dia no ultrassom. A ressonância, de fato, é o mais importante. Ocasionalmente, na maioria das vezes, até eu diria, a radiografia também se torna importante para diagnósticos diferenciais, como tendinite calcária, por exemplo, entendeu? Artrose, que é outra causa de dor, entendeu? Então, o raio-x também, muitas vezes, é importante também. Quando o paciente está diagnosticado que ele tem uma ruptura de um tendão, e esse tendão é possível um reparo, digamos assim, uma sutura, uma costura para colocar ele no lugar. Você pode explicar para os pacientes as possibilidades? Eu digo de procedimento aberto, fechado, o que é que você mais usa, o tempo que demora o procedimento, quando ele entra, quando ele vai embora, para eles... Ok. Primeira coisa que eu aviso meu paciente, quando eu sugiro um procedimento desse, é o seguinte: isso não é um procedimentozinho bobinho que você faz e fica bom no dia seguinte. Isso é um investimento. A recuperação disso é a longo prazo, apesar de não ser um procedimento tão complexo assim.
O reparo do manguito pode ser feito por uma via aberta, ou seja, quando a gente faz uma incisão, que não é tão grande, muitas vezes a incisão é bem pequenininha, ou é mais moderno fazer por artroscopia. Então, a artroscopia a gente faz um pequeno furinho, a gente entra com um artroscópio, que é tipo uma câmera, né, dentro do ombro, a gente enche o ombro de solução salina, né, e a gente filma, a gente vê pela televisão, a gente faz uma análise. Isso não é só um tratamento, isso também é um exame, né? E a gente observa se tem outras lesões associadas e a gente consegue fazer o reparo, a costura do tendão, através de pequenos furos na pele só. Essa é a maneira mais moderna. Mas é importante dizer também que a cirurgia aberta, que é uma cirurgia tradicional, que tem mais tempo, testada, é uma cirurgia excelente também. Os trabalhos hoje em dia não tem como dizer que a artroscopia categoricamente é melhor. Isso ainda não é um fato. Pode vir a ser, mas no momento ainda não é. Tempo de recuperação, normalmente, para o paciente que operou hoje, quando é que ele vai poder voltar à atividade normal? Digo normal de voltar para uma academia, para o seu esporte. Tá. Primeiro eu queria explicar o porquê disso aqui. Tá? Eu explico o seguinte, quando você tem uma cirurgia em que você tira o problema, a recuperação tende a ser rápida. Tá? Então, se você tem um problema na sua vesícula, você faz uma laparoscopia e tira a vesícula, você vai estar boa rapidinho. Agora, essa não é uma cirurgia de tirar o problema, a gente tem que consertar um problema. Então, a gente depende de cicatrização, a gente depende de uma série de fatores que vão além do controle do cirurgião. O que a gente consegue fazer é limpar a região, desbridar o tendão. A gente consegue fixar o tendão de volta no osso utilizando uma âncora, ou pontos transósseos também que podem ser usados, e isso mantém o tendão em contato com o osso, tá? Só que a âncora, o fio, não é o suficiente para aguentar o peso do braço, né? O braço não é tão pesado assim, mas o braço de alavanca, em relação ao braço de alavanca do tendão, ele é muito grande. Então nós não podemos confiar no ponto na âncora para aguentar o peso do braço. Então a gente depende que haja uma cicatrização do tendão no osso para poder fazer força. Então, logo depois da cirurgia, é importante imobilizar o ombro, tá? Imobilização é uma coisa ruim, traz atrofia muscular, rigidez, coisas que não nos interessam, mas para o manguito é importante. Então, um mês e meio de imobilização, geralmente, seguido de um movimento passiva e ativa sem cargas, tá? Um mês e meio de imobilização, um mês e meio de imobilização sem carga, e a gente só pode começar a fazer força aproximadamente 3 meses após a cirurgia. Então o paciente vai ficar tipo 1 mês e meio, mais ou menos. Exatamente. E a seguir, fisioterapia, movimento. Nem sempre é necessário fisioterapia, às vezes essa recuperação pode ser feita por conta própria. E com 3 meses a gente tem que começar de fato a fortalecer os músculos. Porque comum durante esses primeiros 3 meses, o paciente não tem uma melhora ainda. Ele vai dizer, nossa, meu ombro não melhorou ainda, não sei se valeu a pena operar. Por isso que é importante ter essa conversa antes. Senão ele vai ficar preocupado, né? Ele vai ficar ansioso, que pode atrapalhar até mesmo o resultado. Então, muitas vezes até os primeiros 3 meses o ombro não vai estar bom. É quando você começa a fortalecer o manguito, que aí você vai começar a ter um manguito funcionante novamente, que a dor tende a melhorar, os movimentos melhoram, e aí o paciente vai dizer, valeu a pena operar. Porque a imensa maioria dos pacientes compensa e vale a pena operar. Laus, assim, é um prazer ter você aqui. A gente esclareceu muita dúvida aqui dos pacientes. Informação de qualidade, eu sempre falo que é difícil, principalmente na internet, tem muita coisa que não é assim tão seguro. E a gente está tentando aqui trazer e educar os pacientes da melhor forma possível. Então, assim, é um grande prazer, agradeço mais o projeto e eu espero que sempre vou pedir para eles deixando as dúvidas e conforme as dúvidas forem surgindo a gente vem, regrava, pode até falar de outro tema mais específico, porque manguito é enorme, a gente sabe, e eu só tenho a agradecer. Perfeito, Igor. Eu agradeço também. Parabéns pela iniciativa. Obrigado.